O Manual de Epiteto, parte final. A destruição dos limites se dá pela ação movida não pela razão, mas por alguma paixão, a qual, por ser irracional, não é determinada ou limitada. Os socráticos conclamavam as mulheres para as atividades intelectuais e filosóficas. Havia filósofas entre os cínicos. Os jardins de Epicuro recebiam mulheres. O estoico Sêneca escreveu algumas obras especialmente interessadas às mulheres. Diz-nos Aulo Gélio, Noites Áticas. Sócrates costumava dizer que os homens desejam viver para comer e beber, mas ele comia e bebia para viver. Muitas vezes será bom evitar certos prazeres para que o homem, fortalecendo-se, possa suportar determinados sofrimentos. Por exemplo, quem se habituar a uma alimentação requintada terá problemas se precisar servir-se de alimentos mais simples. Quem se habituar a ser transportado de lá para cá terá problemas se precisar caminhar com as próprias pernas. A função do prazer será, como nos diz Epiteto, secundária. Cumpre notar que a própria razão nos diz que é preciso nos afastar do prazer. O ideal de homem do estoicismo é um homem integralmente forte, um guerreiro que luta com as armas da razão, buscando sua felicidade e, através dela, a felicidade dos demais. Mas o filósofo guerreiro tem de descansar no intervalo das lutas. Sem isso, torna-se um escravo da própria razão. E como a razão não admite ninguém como escravo, ela mesma nos ensina sobre a necessidade de buscarmos frequentemente o devaneio e o descanso. Quanto a isso, diz-nos Sêneca, não se deve ter a mente aplicada ao mesmo ponto, mas levá-la aos entretenimentos. Sócrates não se enrubescia por jogar bola com meninos. Cumpre folgar o espírito, repousado, ele levanta melhor e mais enérgico. Assim como aos campos férteis, não se deve exigir muito, pois depressa os exauriria, uma fecundidade a que não se dá trégua. Assim, o contínuo labor quebrantará as forças do espírito, o qual as recobraria com um pouco de descanso e distração. O labor contínuo faz nascer no espírito certo embotamento e langor. É preciso ser indulgente com o espírito e dar-lhe de tempos em tempos um repouso que lhe sirva de alimento e restauração. É preciso também passear por espaços abertos para que o espírito se fortifique e se eleve a céu livre e em pleno ar. Algumas vezes um passeio, uma viagem ou uma mudança de região darão vigor ou mesmo um banquete. É mesmo um banquete de contentamento e beleza ao espírito. É preciso valorizar os homens por aquilo que é propriamente deles, seu caráter moral. Avaliar os demais ou a si mesmo por outras qualidades é signo de uma pessoa determinada pela externalidade. Não se pode aprender uma intenção boa ou má a partir do testemunho de uma ação, mas tão somente constatar a desmedida desta, adicionar uma suposta intenção que não é dada ao ver-se a ação. A representação significa tornar esta falsa. E isso vale para os demais acontecimentos do mundo. É sempre um erro adicionar suposições infundadas às representações que temos deles. Como preceitos morais e princípios teóricos, o exercício de o próprio filósofo reconhecer constantemente não possuir uma sabedoria absoluta que vemos Sócrates seguidamente praticar tem caráter terapêutico, já que assim é possível estar alerta para que tal pretensão não o invada e o submeta, pretensão que tem como efeitos a surdez em relação às críticas que lhe são endereçadas e a intolerância em relação aos que pensam diferente dele. O exercício de afirmar o caráter indireto e frágil de toda sabedoria humana é dramática e belamente ilustrado por Sêneca. Eu não sou sábio, e não o serei.
Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me a cada dia cortar algum de meus vícios e refrear meus devaneios e meus desvarios. O lugar da filosofia se torna, entre os socráticos, não o monólogo do dono da verdade ou do escolhido, mas o diálogo. Não te exibas. Nas diabrites de Epiteto, essas palavras são apresentadas como tendo sido pronunciadas por Apolônio de Rhodes. Platão, segundo Estobeu, Florigélio, teria também o costume de realizar um exercício semelhante, pois o sábio compreende que tanto o bem quanto o mal se originam dele mesmo. Impulso traduz Homer, que ser traduzido também por tolerância, inclinação para agir. Esses versos são do estoico Cleanto, discípulo direto de Zenão de Sítio, fundador do estoicismo. A aceitação do destino significa aceitar o inevitável. É sábio aceitar o inevitável, pois este, sendo necessário, não pode ser mudado de forma alguma. O tolo, não compreendendo que tais coisas são necessárias, preocupa-se e atormenta-se inutilmente, já que, de toda forma, será arrastado pelo destino. O sábio se concentra naquilo que pode modificar e se detém no que está sob seu controle. O tolo, voltando-se contra o inevitável, deixa de lado aquilo que poderia mudar e realizar e se perde em uma luta inútil. Sêneca, Cartas a Lucílio, traduziu para o latim esses famosos versos de Cleanto. Apresento a seguir a minha tradução da versão de Sêneca, a partir dos originais em latim. Conduz-me, ó Pai excelso e Senhor do mundo, para onde quer que queirais, nenhum obstáculo impedir-me-á de seguir-te. Diligente estarei junto a ti. E caso eu não queira fazer o que é possível ao intrépido, ainda assim seguir-te-ei, gemendo e infeliz. O destino conduz quem lhe obedece e arrasta quem lhe opõe resistência. Sócrates resume o princípio estabelecido por Epiteto no capítulo 1 do Enchiridion. Nenhuma fatalidade externa, nem a vontade de qualquer homem podem produzir em nós dano moral. A injustiça que sofremos nos tornará injustos se o deixarmos. O homem tem sempre a possibilidade de manter sua dignidade, ainda que na morte. Ao homem cabe ser bom e seguir aquilo que é correto, seguindo aquilo que é certo, sendo justo, humano, amando seus semelhantes. Tudo isso o levará a um bom termo. Tudo isso será agradável aos olhos de Deus. Sendo assim, ele está fazendo o que deve fazer e não precisa esperar aprovação ou desaprovação de qualquer humano, pois estará sendo aprovado pelos deuses.